Hoje a gente vai falar sobre conclusões, 5 passos para as suas conclusões. Vamos começar. Então pega papel e caneta. Se você não sabe por onde começar a sua conclusão, se você tem dúvida do que colocar, né? O que colocar nos seus primeiros parágrafos, como que você vai escrever, como que você vai fazer. Então, se você precisa desse passo a passo, pega papel e caneta que eu vou te passar aqui todas essas etapas, tá bom? Então, primeira coisa que você precisa entender é que as conclusões ou considerações finais podem ser chamadas de qualquer um dos dois jeitos. Atualmente está se usando mais o termo considerações finais, mas não é errado usar o termo conclusão não, ok? Então você vê aí no material da sua instituição qual é o nome do capítulo que ela está chamando, se é considerações finais ou conclusões. Um ou outro, isso tem a ver com a finalização do seu trabalho, né, do seu TCC. Então, é uma das últimas etapas que você vai fazer. Sempre como eu comento, o TCC está interligado com todas as etapas. Então, uma etapa está ligada com outra, tá? Se você ainda não chegou na conclusão, anota essas informações, porque elas vão te ajudar na construção do seu trabalho e quando você chegar nas suas considerações finais. Primeira coisa que você precisa saber é que é um dos últimos pontos que você vai fazer no seu trabalho, certo? As considerações finais, normalmente, elas são sucintas. Isso quer dizer que você pode fazer as considerações finais do seu trabalho em apenas uma página. Então, você não precisa escrever muito, né, para fazer a sua conclusão. Então, uma página, se for um artigo, normalmente meia página com 2 parágrafos, já é suficiente para um artigo. Claro, vai depender aí da estrutura do seu trabalho. Normalmente eu indico que você, se for uma monografia, né, um trabalho maior, você faça de no máximo a 2 páginas para não ficar muito grande, certo? Então, primeiro ponto que você precisa é ser sucinto. Então, nas considerações finais, você não vai trazer informações novas. Anota isso também que é muito importante. Então, nas suas conclusões, não precisa inserir, não precisa conter informações novas. Como assim, professora? As conclusões ela é um resumo do que você já fez no seu trabalho, né? O que você, qual foi a conclusão que você chegou com base naquele estudo que você fez, certo? O que você pôde identificar ali com base em tudo que você já fez. Então, você não vai pesquisar informações novas para a sua introdução. Você vai pegar basicamente o que você entendeu ali do seu trabalho e trazer para suas considerações finais, certo? Ou suas conclusões. Então, você não precisa colocar, por exemplo, citações. A gente pede que evite, tá? Não que é proibido, que não está escrito em nenhum lugar isso. Mas o ideal é evitar citações, porque as citações, na verdade, é quando a gente traz informações de outros autores, né? Então, nas conclusões, a gente não é comum utilizar, tá? Então, evite usar citações, seja ela direta ou indireta. Não é comum a gente usar isso nas conclusões, tá? Nas considerações finais. Não, como eu falei, não é uma regra, não está escrito isso, que é proibido. Mas se você pegar inúmeros trabalhos e for verificar as conclusões deles, você vai verificar que não é comum utilizar citações na conclusão. Então, anota aí, evite usar citações, certo? Aqui a gente não começou ainda os 5 passos. Aqui são as dicas para você se preparar para começar a escrever. Eu ainda vou te falar os 5 passos, tá certo? Então, essas são as dicas iniciais. Outra dica importante também é que você não deve inserir imagens na conclusão, gráficos ou tabelas, tá? Então, isso já foi, a parte de inserir gráficos, imagens, tabelas, enfim, qualquer figura, já foi na parte do seu trabalho, né? Lá no seu referencial, ou nos seus resultados, enfim. Então, essa foi a parte de colocar esses elementos. Nas conclusões, você não deve inserir esses tipos de elementos. Ela é só um texto corrido mesmo. Como eu falei, quanto mais sucinta, né, quanto mais direto ao ponto, melhor vai ser as suas considerações finais, tá? Então, não precisa você enfeitar muito ela.
E aí, como é que a gente vai começar? Então, vamos agora para os 5 passos para a gente começar a escrever as conclusões, certo? Então, o primeiro passo é relembrar o tema, o seu assunto, certo? Então, faça um breve resumo, relembrando o que é que foi analisado ao longo desse trabalho. Então, por exemplo, você pode iniciar o primeiro parágrafo relembrando o seu tema. Então, esse estudo buscou analisar, um exemplo, esse estudo buscou apresentar os principais pontos sobre o tema tal. Né? Então, você coloca lá, relembrando o que é aquele tema, tá? Que você fez no seu trabalho, certo? Então, você pode começar, como eu falei, esse estudo abordou, então esse estudo abordou esse trabalho, ou essa pesquisa, esse artigo, enfim, abordou os principais tópicos relacionados ao assunto tal. Então, você está relembrando o seu tema, certo? Então, você pode trazer uma informação importante sobre aquele assunto ali que você já viu ao longo do seu trabalho, tá? Então, primeiro, relembre o seu tema. Traga um pequeno parágrafo, certo? De 4 linhas, não muito mais do que isso. É só uma iniciação, tá? Para as suas considerações finais. Depois disso, vamos para o passo 2. O passo 2, você vai demonstrar se os objetivos propostos no seu trabalho, se eles foram alcançados, certo? Então, como que você vai fazer isso? Então, você já começa um segundo parágrafo e aí você pode colocar os objetivos estabelecidos nesse estudo. Você pode relembrar quais foram, né, esses objetivos. Foram alcançados, visto que foi possível identificar tal e tal coisa, certo? Então, você pode escrever esse tipo. Então, se foi alcançado ou não. Então, por exemplo, não foi possível alcançar todos os objetivos propostos nesse estudo, uma vez que encontrou-se dificuldade de levantamento de dados no sistema tal. Um exemplo, tá? Então, você está explicando se aqueles objetivos específicos, né, estabelecidos anteriormente no seu trabalho, foram alcançados ou não. Por isso que eu digo que o trabalho está sempre interligado. Então, nas tuas considerações finais, você vai apresentar um resumo, apesar de a gente chamar não exatamente um resumo, como aquele resumo que vem na frente do trabalho, mas você vai apresentar um apanhado geral do que foi o seu trabalho final, certo? Então, você diz se aqueles objetivos estabelecidos no início do estudo foram alcançados ou não, certo? Juliana, não existe uma diferença entre considerações finais e conclusões. É só uma diferenciação dos termos, certo? Mas a estrutura é a mesma. Como eu falei, atualmente está se utilizando mais o termo considerações finais, mas conclusões também não é errado, certo? Então, se no seu trabalho estiver escrito conclusões, não tem problema, é só a questão de terminologia do nome do seu capítulo, tá? Então, verifica só com o modelo que a tua instituição te disponibiliza, com a tua faculdade, se o seu trabalho é considerações finais ou conclusões, certo? Que entende-se que um trabalho, um tema, na verdade, um assunto, ele não tem fim, né? Então, ele não se finaliza. Então, quando a gente usava o termo conclusões, dava uma ideia de que aquilo ali finalizou, aquele assunto foi finalizado, então concluiu-se, né? Algo sobre aquilo ali. Mas, na verdade, o termo considerações finais veio para você colocar argumentos sobre aquilo que foi estudado, lembrando que aquilo pode ser continuado, tá? Porque o assunto não tem fim. É mais essa questão, né? Não confunda a cabeça de vocês, não. Aqui a gente é praticidade. Usa qual dos termos você achar que é melhor, ou se a sua faculdade já exigir, você usa aí o termo dos dois, tá certo? Então, nesse sentido. Então, relembrando, né? Retomando. O primeiro passo, relembre o seu tema, relembre
o assunto do seu trabalho, né, o que foi analisado ao longo do seu trabalho. Depois, segundo passo, demonstre se os objetivos propostos foram alcançados. E agora vamos para o passo 3. Resgate o problema de pesquisa e apresente a sua resposta. Então, esse é um passo importante, porque lá no início do trabalho, inclusive a gente falou isso em outras lives, né? Se você perdeu, procura aqui no Insta, procura lá no meu canal do YouTube, TCC Academy, sobre lives de introdução, que o seu problema de pesquisa precisa estar na tua introdução, certo? Se você não delimitou esse problema lá no início do seu trabalho, você pode ter aí algumas dificuldades durante o seu trabalho. Então você pode estar travado aí nos teus resultados ou nas tuas considerações finais, porque você fez algo errado ou incompleto lá na frente, certo? O trabalho, ele tem uma estrutura que cada ponto dele tem uma função, certo? E eles se conectam. Então, lá no final das tuas conclusões ou considerações finais, você vai relembrar o problema de pesquisa e vai apresentar a resposta para ele, certo? Então, por exemplo, com isso, você pode colocar o terceiro parágrafo, né? Foi possível responder ao questionamento levantado anteriormente. Então, você está resgatando o seu problema de pesquisa. E aí você traz a resposta para esse problema, né? Então, por exemplo, como os números de acidentes do trabalho na construção civil impactam na economia, na questão econômica das empresas. Vamos supor que foi esse o seu problema de pesquisa, que é uma pergunta. Então, você pode responder. Verificou-se que os números de acidentes ocorridos nas empresas impactam diretamente os números financeiros das empresas, trazendo prejuízos fiscais, enfim. Aí você vai colocando lá o que é a resposta para o seu problema. O que você identificou na sua pergunta, na sua pesquisa, certo? Que você identificou durante o seu trabalho. Esse seria o seu terceiro capítulo, o seu terceiro parágrafo, certo? Então, você primeiro relembrou seu tema, demonstrou se os objetivos do seu trabalho foram alcançados, resgatou o seu problema de pesquisa e trouxe a sua resposta. Onde é que eu encontro essa resposta, professora, do meu problema de pesquisa? Primeiro, assiste a live de problema de pesquisa. Se você perdeu, tá lá no canal do YouTube também. E o seu problema de pesquisa, a resposta dele tá lá nos seus resultados, certo? Em algum momento lá, você conseguiu responder essa pergunta, certo? Então, se o seu trabalho está todo interligado, essa resposta vai estar lá nos seus resultados. E esse é o ponto 4 das suas considerações finais. Além da resposta ao problema de pesquisa, você também encontrou outros achados, que é a parte de resultados, né? Que a gente viu também em outras lives, tá? Então, o ponto 4 é para você destacar nas suas considerações finais, na sua conclusão, os seus principais resultados. Como seria isso, professora? Eu copiar o que eu já peguei lá dos resultados e trazer para cá? Não, é você resumir. Se você pudesse resumir os seus resultados, o que é que você falaria? Eu achei que, de acordo com o meu trabalho, o que foi que eu achei? Ou o que foi que eu descobri aqui com esse trabalho? Eu descobri que a doença tal, ela é muito comum em mulheres grávidas. Então, você vai colocando assim os principais pontos, certo? Então, o que você encontrou de mais importante no seu trabalho, certo? Se você tiver dificuldade em relacionar esses pontos importantes, você precisa reler lá os seus resultados e ver o que é que de mais interessante ou de mais importante eu vou destacar aqui e levar para minhas considerações finais ou para as minhas conclusões, certo? Então, destaque lá nas suas considerações finais os principais resultados. Então, você coloca lá, né, o que você encontrou de mais importante, que vai fazer sentido, que vai
ter mais direcionamento dentro das suas considerações finais. Eu vou trazer aqui um exemplo, hoje eu vou ler, tá, as considerações finais e vou apontar os pontos que eu tô falando aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês entenderem melhor isso na prática. Aí vocês vão poder pegar ideias de como escrever o parágrafo e fica bem legal. Então, depois desse ponto 4, que você apresentou ou destacou os principais resultados, você fecha no ponto 5. O ponto 5 você pode apresentar algumas contribuições a mais. Por exemplo, apresentar as principais contribuições do seu estudo, ou você pode apresentar as limitações ou dificuldades que você encontrou no seu texto, e também você pode apresentar sugestões para trabalhos futuros. Então, como assim? Você pode colocar um exemplo de contribuições de estudo, certo? Então, espera-se que essa pesquisa seja utilizada por profissionais de saúde como uma forma de contribuição nas ações desse setor, facilitando e melhorando a aquisição de conhecimentos sobre a temática. Então, você está dizendo uma contribuição que o seu estudo pode trazer, certo? Então, espera-se que esse estudo contribua para essa área, para esse tema, ou enfim, de tal forma. Então, você coloca um parágrafo sobre isso. Um exemplo que eu falei agora de limitações ou dificuldades que você encontrou na pesquisa. Então, por exemplo, como limitações desse estudo, destaca-se a dificuldade do levantamento de dados, ou então a dificuldade de realizar entrevistas com as pessoas, ou então, como limitações desse estudo, destaca-se os arquivos, encontrar arquivos, a forma de encontrar novos arquivos, certo? Então você vai dizer lá, não conseguiu encontrar arquivos suficientes, ou então tem pouco assunto sobre o tema, então isso dificultou a sua pesquisa. Por exemplo, se você fez uma pesquisa experimental, você pode colocar que teve dificuldade de acesso aos laboratórios, ou aos equipamentos. Então isso seria um exemplo de dificuldades, certo? Do seu estudo, da sua pesquisa. E para finalizar, você pode apresentar sugestões para trabalhos futuros sobre o assunto. Então você fecha o seu capítulo das considerações finais com um parágrafo, por exemplo, considerando que nenhum conhecimento tem fim ou que nenhum conhecimento é finito, recomenda-se um maior aprofundamento sobre esse tema, com vistas a, identificar novas informações, aí você precisa trazer isso para o seu tema, que eu tô falando de forma mais geral, tá? Então você pode colocar, além disso, podem ser desenvolvidos estudos futuros sobre a temática X, aí você coloca lá, com um público diferente ou com uma abordagem diferente, e aí você vai colocar lá o que é que pode, outros autores podem estudar sobre esse tema e se aprofundar e trazer outras informações, porque esse seu trabalho, ele é uma pequena parcela dentro do universo do tema que você escolheu. Então, vamos supor que isso aqui, seja o tema que você escolheu. O tema que você escolheu, tá? O assunto que você escolheu, que já é micro em relação ao mundo. E isso aqui é o que o seu trabalho representa dentro desse assunto. Por quê? Existem várias outras abordagens aqui dentro, existem vários outros contextos, existem milhares de estudos que podem ser feitos relacionados a esse tema. Então, você não esgotou todas as possibilidades com um trabalho único, certo? Então, por isso que no final das considerações finais ou das conclusões, a gente faz essa sugestão de trabalhos futuros, certo? Não é uma regra, mais uma vez aqui, esse passo a passo é para facilitar a construção. Se você não sabe nem por onde começar as suas considerações finais, se você não tem nem ideia como fazer, então eu normalmente faço essa estrutura porque ela facilita,
certo? A construção do trabalho, tá? Então, esse aqui é um direcionamento, certo? Um roteiro, tá? Para você criar as suas considerações finais ou as suas conclusões. Agora eu vou apresentar aqui para vocês vou ler, né? Deixa eu pegar aqui. Umas considerações finais, aqui uma conclusão de um trabalho para vocês entenderem basicamente como seria isso na prática. Esse trabalho é um artigo, então as considerações finais dele foram bem pequenas, tiveram apenas 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, 6 na verdade. Então 6 parágrafos com todos esses tópicos, tá? Então preste atenção com base nessa estrutura que eu te passei na leitura dessas conclusões que eu vou fazer aqui. Então, o presente estudo abordou, né, sobre os acidentes de trabalho notificados no Ceará no período de 2015 a 2019, tendo como referências os dados disponibilizados pelo Anuário Estatístico da Previdência Social. Então, esse é o primeiro parágrafo. Então, veja que ele retomou o tema do estudo, né? O que é que esse trabalho fala? Segundo parágrafo, os objetivos foram alcançados? Quanto aos objetivos específicos, considera-se que foram alcançados, uma vez que os dados transparecem essas informações. Identificou-se que o maior índice de acidentes registrados foi aqui no estado, verificando-se uma tendência de aumento com o passar dos anos, respondendo à problemática anteriormente levantada. Então, aqui, o único parágrafo, ele falou que os objetivos foram alcançados e também resgatou o problema de pesquisa com a sua resposta, certo? Então, esse aqui já cumpriu mais um passo. Nos próximos parágrafos, ele trouxe um breve resumo dos seus resultados, uma breve descrição dos seus resultados. Então, ele disse: o Ceará ocupa o 8º lugar na esfera nacional em relação aos acidentes na construção civil. Então, esses resultados direcionam para uma discussão mais abrangente do tema. As evidências demonstram que é preciso reforçar as estratégias que possam prevenir a ocorrência de novos casos, principalmente nas atividades de construção de edifícios, certo? Então, ele trouxe aqui o que é que os principais resultados dele apresentaram, né? As contribuições do estudo que ele traz, ele fala assim, por exemplo, que é preciso aumentar a fiscalização, é preciso regulamentar a execução das normas, né, da legislação, certo? Então aqui ele está trazendo o ponto 4 que eu falei para vocês, que é sobre trazer algumas contribuições do estudo, certo? Então aqui no ponto 4, ele está no ponto 5, né? Ele apresentou os principais resultados e agora o ponto 5 ele apresentou algumas contribuições desse estudo. E para finalizar, ele colocou: percebe-se que essa temática é muito ampla e para se aprofundar-se ainda mais nesse tema, requer atualizações quanto aos números registrados. Por isso, recomenda-se uma pesquisa mais aprofundada, né, sobre as taxas de acidentes e sobre a aplicação das normas. Pronto, finalizou aqui as conclusões, né, as considerações finais desse trabalho, seguindo esses 5 passos, colocando esses elementos, tá? Então, no passo 5, não necessariamente você precisa colocar as limitações do estudo. Se você não teve, né, limitações, então você não coloca. Mas se você encontrou dificuldades de encontrar material, dificuldades, né, de executar a pesquisa, então você insere lá nas suas considerações finais, certo? Então esses foram os 5 passos para nossas conclusões ou considerações finais. Agora eu vou responder aqui algumas perguntas, tá? Se você tiver alguma pergunta, não necessariamente sobre o tema, mas eu posso tentar te ajudar aqui, tá certo? Estou no último período e estou começando o TCC, mas estou preocupada com qual metodologia escolher. Esse foi o tema da live da semana passada. A gente falou sobre qual a melhor metodologia, certo? Eu recomendo que você reassista, a live está salva aqui no IGTV, né, do Instagram, mas para você não ficar sem resposta,
A melhor metodologia é aquela que está adequada com o tipo de pesquisa que você quer fazer, com o tempo que você tem, né? Com o assunto que você quer falar. Então, a metodologia não é o primeiro passo para você fazer seu TCC, tá, Marta? Primeiro passo, você precisa estruturar as partes iniciais do seu trabalho. Se você ainda não definiu as partes iniciais, não tem como você já escolher uma metodologia de cara. E não existe a melhor metodologia, ou a certa ou a errada. Vai existir a mais adequada. Então, eu não tenho como te indicar uma metodologia aqui, porque eu não sei qual é o assunto que você escolheu, o que é que você quer fazer do seu trabalho. Mas assiste a live da semana passada. Lá na live eu te mostro quais são as possibilidades que você tem de fazer, né? Quais são os tipos de pesquisa, qual é a metodologia mais rápida, né? Qual é a que você vai demorar mais. E aí você pode escolher com base no seu tempo, com base no seu tema, certo? Então é importante, antes de escolher a metodologia, você saber desses princípios anteriores, tá? Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui. Aqui. Tem uma pergunta aqui, né, na caixinha. Duda Santos. Posso colocar os gráficos da pesquisa nos resultados? Falar sobre cada um? Vai ficar muito extenso? Duda, não só pode, como você deve, tá? Os resultados são a parte mais extensa do seu trabalho, tá? É a parte mais extensa do seu trabalho. E você pode sim colocar todos os seus gráficos lá e você deve falar sobre eles. Agora, os seus gráficos, Duda, devem estar relacionados com os seus objetivos, certo? Então, os resultados eles estão relacionados aos objetivos. Se por algum acaso as tuas informações fugirem um pouco dos teus objetivos, então você tenta eliminar algumas delas para não ficar muito grande, tá? Os teus resultados. Mas normalmente os resultados é o coração do seu trabalho e é a parte mais extensa mesmo, certo? Então pode colocar lá sem nenhum problema. Deixa eu voltar aqui nas perguntas. Não consigo deixar a introdução bem fundamentada. Então tá aí na pergunta, colocou aqui, né? Não consigo deixar a introdução bem fundamentada. A introdução, ela é feita por vários elementos. Viu aqui que as considerações finais também é feita por alguns elementos? Então, o primeiro elemento, relembrar o tema. O segundo, demonstrar os objetivos, né? Precisa ter um pouco dos teus resultados, nas tuas conclusões. A introdução não é diferente. A introdução é feita por alguns elementos. Se tiver faltando esses elementos, ela não vai estar bem fundamentada. Então, a introdução ela é composta pela contextualização do teu tema, pelo teu problema de pesquisa, certo? É composta pelos teus objetivos, o resumo da tua metodologia. A introdução precisa ter a tua justificativa, demonstrando a relevância do teu trabalho. Então, esses são alguns elementos da introdução. Se você não preparou esses elementos, que é o que eu chamo de base, né? Esses são os elementos básicos do teu trabalho. Se você não preparou essa base, provavelmente você vai estar com um pouquinho de dificuldade de elaborar a sua introdução, certo? A Andrea colocou aqui, tirei 10 só assistindo as lives e o vídeo no YouTube, que maravilha. A Tati falou sobre tem pouca experiência, falta de experiência com a escrita científica, né? Então, quando a gente se depara com o TCC, normalmente a gente nunca fez um trabalho desse tamanho, né? Então, um trabalho grande, precisa escrever bastante e realmente a gente tem algumas dificuldades. Existem algumas técnicas de escrita, mas antes disso, você precisa preparar o seu material, porque a escrita não é você sentar e escrever do zero, certo? Também tem lives anteriores que eu falei sobre isso. Então, eu trouxe dicas de como começar a escrever, tá? Então, não é você começar do zero. Como é que eu vou escrever esse referencial teórico? Se você não planejou, não fez o planejamento do seu referencial, você não fez um roteiro, né? Você não fez uma linha de raciocínio lógica, como a gente chama, você não fez um esboço. Tudo isso faz parte antes de iniciar a escrita. Então, a pesquisa também faz parte, a leitura correta. Então, como que pesquisa corretamente, como que demarca, né, na leitura. Então, fazer a leitura adequada é importante, certo? Então, tudo isso para começar a escrever, tá? Dá uma olhadinha lá no canal do YouTube, tem
duas lives de como escrever cientificamente ou como aprender a escrever, perca o medo de escrever. Também eu já fiz várias lives sobre essa, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui como fundamentar a metodologia numa pesquisa bibliográfica, né? Quais autores fundamentar. Então, você pode buscar lá, tem 2 livros que eu sempre indico, se você puder anotar aí, Melk. Antônio Carlos Gil e Marconi e Lakatos. São 2 autores, tá? Então, Fundamentos da Metodologia Científica, de Marconi e Lakatos, e pesquisa, como fazer um projeto de pesquisa de Antônio Carlos Gil. Lá ele vai trazer algumas fundamentações teóricas sobre a base das metodologias, certo? Inclusive a pesquisa bibliográfica, não só a pesquisa bibliográfica, ele traz outros trabalhos, outros tipos de pesquisa também, mas lá vai ter a fundamentação metodológica para a sua pesquisa bibliográfica, certo? Então você precisa apresentar lá o que é a pesquisa bibliográfica, como que quais as contribuições desse tipo de pesquisa, qual é a natureza da pesquisa, a abordagem. A gente viu tudo isso detalhado na live da semana passada, por isso que eu não vou repetir aqui, pra gente não repetir, certo? Então assiste lá e baixa esses 2 livros, você pode encontrar gratuitamente na internet para você fazer a fundamentação metodológica da sua pesquisa, certo? Então, quantas páginas devem ter os resultados? Não existe um número de páginas específicas para isso, vai depender de quantos objetivos específicos você delimitou, tá? De quais foram, como foi o levantamento dos seus dados, qual foi a metodologia que você estabeleceu. O resultado está diretamente ligado aos objetivos e à metodologia que você estabeleceu. Então, se você não estruturou bem isso, provavelmente você vai ter dificuldades lá nos seus resultados, certo? Você pode escrever o quanto você tiver para escrever, mas claro, se for um artigo, você tem que ter cuidado, porque artigo tem número de páginas máximo. Normalmente a gente deixa a maior quantidade de páginas para o resultado. Então vamos supor que o seu artigo tem 20, só pode ter 20 páginas. Vamos supor, certo? Tem artigo que varia, tem artigo que só pode ter 10, tem artigo que só pode ter 15, vai depender. Então vamos supor que o seu artigo só pode ter 20 páginas. E aí eu recomendo que a maior parte de páginas você deixe para a sua metodologia. Então, por exemplo, deixe para os seus resultados. Então, por exemplo, deixe 8 páginas para os seus resultados e as 12 outras páginas vão ser divididas para todas as partes do seu trabalho, certo? Seria só uma indicação média, não é uma regra, não tem como a gente estabelecer uma regra sobre isso, certo? Então, repetindo o nome dos livros para Melk: Fundamentos da Metodologia Científica, de Marconi e Lakatos, e como fazer um projeto de pesquisa, eu acho. Não lembro bem o nome do livro, porque eu não estou com ele aberto aqui, mas é de Antônio Carlos Gil, certo? Então, se você colocar lá, pesquisa científica, Antônio Carlos Gil, vai aparecer lá no Google, tem de graça para você baixar lá em PDF, tá bom? Talvez a edição não é a mais atual, mas mesmo assim vale muito a pena conferir, certo? Olha o Ednardo aí, muito obrigada, Ednardo, pelo seu. Como vou abordar meu referencial teórico no pré-projeto? Então, Gilvan, no pré-projeto você vai, o seu referencial teórico ele é apenas um esboço, né? Uma preparação, não é o seu trabalho final. Então, no seu pré-projeto, no seu referencial teórico, você pode trazer alguns conceitos relacionados ao seu tema, ou você pode trazer um breve histórico sobre aquele tema. Então, vamos supor que você está falando sobre violência contra a mulher. Então, você pode começar apresentando alguns dados sobre violência contra a mulher e como esse tema, como esse assunto surgiu, tá? Então desde muitos séculos atrás, né, registros que a mulher sofre violência doméstica, mas foi no ano de tal que aconteceu tal coisa, né, um acontecimento X, e veio a lei, com isso veio a lei. E aí você vai fazer uma linha do tempo. Então, existem 2 jeitos de você estruturar o seu referencial teórico. Seja para o projeto, 2 jeitos não, existem vários jeitos, mas tem 2 que eu indico.
que é mais comum. Então, ou você apresentar conceitos, tá? Então, se você estiver falando, esse exemplo aqui que eu trouxe, de acidente de trabalho, você pode fazer uma linha do tempo sobre as questões de segurança do trabalho, ou você pode apresentar conceitos. Então, o que é um acidente de trabalho, como é classificado, né? Qual é a legislação que atende, que trata sobre isso. Então, você pode apresentar ou histórico ou conceitos. Essa é uma forma mais simples para você abordar no seu referencial teórico, seja no seu pré-projeto ou no seu trabalho final. A diferença é que no seu pré-projeto ele vai ser mais resumido, certo? Ok? Lá no e-book, né, no Guia Prático do TCC Aprovado, eu te ensino como você estruturar os capítulos do teu referencial teórico, né, para depois você começar a escrever. Então, a gente não começa a escrever mais uma vez, como eu falei anteriormente, a gente não começa a escrever do zero. Então, primeiro você define os seus capítulos, para depois fazer um esboço com base nele e depois começar a escrever. Como é que você vai definir esses capítulos? Então, eu te mostro lá uma forma de você definir com base lá nos seus objetivos. Lembra que está tudo interligado, então não tem como a gente fugir, certo? Se você ainda não conhece o Guia Prático do TCC Aprovado, ele é o meu e-book, o meu livro digital, você pode adquirir ele clicando no link azul que está lá na descrição do meu perfil, embaixo da minha foto, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela participação. Só para finalizar aqui a pergunta da Irecê, certo? Vou até ter que finalizar um pouco antes, eu tenho um compromisso daqui a pouco. Estou fazendo entrevista, seria uma pesquisa qualitativa? Quais os autores que posso fundamentar? Irecê, uma entrevista ela pode ser qualitativa ou pode ser quantitativa, vai depender das perguntas que você está fazendo. Então, quais foram as perguntas que você estabeleceu lá? Então, por exemplo, a interpretação dos dados, a análise desses dados, né, é que vai definir se a sua pesquisa é qualitativa ou quantitativa. Gente, sério, assistam a live da semana passada, que essas respostas estão todas lá. Então, eu expliquei o que seria uma pesquisa qualitativa. Uma pesquisa quantitativa, ela está relacionada a números, dados matemáticos, estatísticos, e a quantitativa e a qualitativa não está relacionada a nada disso, está relacionada a extratos de fala, né? Análise de conteúdo. Então, se você não vai trabalhar com dados estatísticos, Irecê, com nada numérico ou matemático, provavelmente é uma pesquisa qualitativa. E se eu for trabalhar com os dois? Então, é uma pesquisa mista, qual e quant, tá certo? Então, eu expliquei isso bem detalhado na live da semana passada, ficou toda gravada. Essa live também vai ficar gravada, tá certo? E eu vou deixar ela salva aqui. Se você ficar com alguma dúvida, você também pode comentar na live e eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Obrigada pela participação, obrigada, Francinaldo, que maravilha. Olha aí, o PIBR, esta live valeu mais que um semestre tendo a matéria de TCC. Que bom, fico muito feliz, gente. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente está aqui, tá certo? Hoje foi um pouco mais rápido, normalmente eu fico até às 20 horas ou até mais. Mas como eu tenho um compromisso, eu planejei a live para ser um pouco mais curta, tá bom? Mas muito obrigada pela participação de vocês. Não esqueçam do nosso encontro na próxima terça-feira. Chama outras pessoas também, os colegas de vocês que estão aí fazendo o TCC, que também estão desesperados, igual a vocês, precisam participar dessa live, tá certo? Obrigada, Gui, Duda, Ednardo, Andrade, Ironildo e Vanilson. Muito, muito obrigada. Deus abençoe vocês, cada um que tá aqui na live. E a gente se encontra na próxima semana. Acompanha os meus vídeos, o meu conteúdo aqui no Instagram e também no canal do YouTube. Não deixe de se inscrever lá. Tem muito, muito conteúdo melhores do que esses aqui para vocês assistirem e maratonarem lá no meu canal do YouTube, tá bom? Então se inscreve lá, deixa seu comentário e vou ter o maior prazer em responder.